Então, gente, histórias de amor, elas quase sempre têm essa carga muito dramática da tragédia, né? Mas quando essa história de amor, ela acontece entre dois jovens negros ali na Nova York dos anos 70, essa coisa da tragédia, ela vai deixar de ser puramente emocional e vai se tornar também inevitavelmente histórica. Então eu tô falando aqui do livro Se a Rua Bill Falasse, do autor americano James Baldwin, publicado originalmente em 1974, onde vai acontecer justamente isso, né? Uma história de amor onde todo o sistema vai conspirar para esmagá-la. E aí, gente, do James Baldwin, eu já havia lido O Quarto de Giovanni, que é um livro incrível também, eu já falei aqui dele no canal. E mesmo trazendo essa temática um tanto diferente ali do Quarto de Giovanni, esse livro aqui, ele tem como semelhança justamente a experiência do outsider ali, né? Do cara que se sente de fora no seu próprio país. Personagens que se sentem sem território ali dentro da própria pátria, né? Mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Então, voltando aqui ao Se a Rua Bill Falasse, como eu mencionei, ele vai se passar ali nos anos 70, na Nova York, no Harlem, né? Que é um grande centro da comunidade afro-americana. E aí, o próprio título aqui do livro já é uma questão, né? Porque a Rua Bill aqui, ela não vai ser somente um endereço, mas vai ser uma referência direta, primeiro, a uma canção ali de blues, do cantor W.C. Handy, que é uma canção que funciona justamente como uma metáfora para a experiência negra ali nos Estados Unidos. O próprio James Baldwin, ele tem uma famosa frase que ele vai falar assim que todo negro nascido na América nasceu na Beale Street. A Beale Street é o nosso legado. Ou seja, a Beale Street aqui, ela é antes de mais nada uma simbologia justamente para essa identidade negra, para essa experiência em comum de pertencer ali a um país que é racialmente dividido, como se fosse de fato um estado de consciência. Mas aí, voltando então aqui à história, como eu falei, ele vai ser uma história de amor entre um casal de jovens negros. Quem narra aqui as coisas é a Tish, que é uma jovem ali de 19 anos, que está grávida. Ela está grávida do seu primeiro filho. E o pai da criança, que é o Fonny, e que é o grande amor ali da vida da Tish, né, está atualmente preso. O Fonny é um jovem escultor ali cheio de sonhos. Toda a história aqui dos dois vai remeter diretamente a esses romances mais utópicos, né? Então eles se conhecem desde criança, eles se apaixonam, começam a namorar, eventualmente vão noivar, vão planejar toda uma vida juntos. Só que, eventualmente, aqui na história a gente vai descobrir que o Fonny está preso, acusado de violência sexual contra uma jovem porto-riquenha, uma acusação injusta, que é um crime que ele não cometeu. Então, enquanto ele está aguardando julgamento ali na cadeia, a gente vê as duas famílias, né, da Tish e do Fonny, se unindo e se mobilizando para levantar dinheiro, para realmente tentar provar ali a inocência do Fonny. E aí, como eu mencionei, a narrativa vai ser em primeira pessoa, ela vai funcionar nessa espécie de vai e vem entre passado e presente. Então, o presente vai se apresentar como uma realidade muito dura, a gente vai acompanhando ali a Tish naquela correria para tentar livrar o Fonny, o tempo tá correndo contra eles, e aí o passado vai aparecendo quase que como se fosse uma realidade à parte mesmo, vai acompanhando toda a história pregressa ali dos dois, o nascimento do amor, como eu mencionei, né, os encontros, a primeira vez, a gente vai tendo essa sensação de que o amor entre eles realmente é um grande refúgio, e aí essa estrutura fragmentada faz realmente esse livro funcionar como se fosse uma espécie de memória remontada mesmo, ela vai recuperando esses momentos fora da ordem cronológica, como se a própria Tish, que tá narrando aqui, e eventualmente a consciência dela que a gente tá acompanhando, né? Como se a própria Tish tentasse ali se agarrar a alguma coisa que foi muito bonita para ela, para que ela simplesmente não se desespere ou que pereça diante daquela situação que parece muito impossível de ser resolvida. E aí o James Baldwin é muito bom nisso, porque a gente vai criando essa esperança, esse desejo de que as coisas se resolvam, de que essa injustiça seja corrigida, de que o Fonny seja libertado. Só que, ao mesmo tempo, essa esperança ela vai aos poucos sendo minada aqui. As próprias circunstâncias, a situação, aquele sistema, enfim, tudo vai servindo para lembrar que realmente as chances a favor do Fonny aqui são realmente mínimas. Lembrando, mais uma vez, que a gente está na Nova York ali dos anos 70. A mesma paixão que salvou o Fonny fez com que ele se encrencasse e fosse para a cadeia. Porque, veja bem, ele havia descoberto seu centro, seu próprio centro, dentro dele. E isso era visível. Ele não era o preto de ninguém. E isso é um crime na porra desse país livre. E aí, se no Quarto de Giovanni a gente vai acompanhar essa experiência de um jovem americano branco e gay,
o David, né, que se autoexilia ali na Europa e que passa a olhar para o próprio país, para os Estados Unidos, como se fosse um outsider, né, a coisa desterritorial mesmo. Essa sensação de deslocamento também vai aparecer aqui no Se a Rua Bill Falasse, só que ela vai ser atravessada justamente pela questão racial de uma forma mais direta. Então a gente vê um exílio que é mais social mesmo, esses personagens que estão dentro dos Estados Unidos, que são americanos, mas que ainda assim são tratados como se não pertencessem ali, como se ali não fosse o lugar deles. Nesse sentido, os Estados Unidos, né, ou mais propriamente falando, Nova York, vai aparecer quase que como um personagem aqui nesse romance mesmo, quase que como um protagonista ou um vilão. Esses personagens estão sempre pisando em ovos. É uma cidade que tudo funciona para acusar ou para oprimir realmente eles, como se fosse realmente uma extensão daquela consciência segregadora ali dos americanos, né? E aí, dentro desse cenário, o James Baldwin, ele vai colocando esses personagens que são muito humanos. É muito interessante porque são personagens que criam um senso de comunidade e de solidariedade que é muito forte, de laço de afeto, mesmo quando existem certas confusões, certos desentendimentos. A gente tem aqui vários momentos que são realmente muito bem construídos, bem devastadores também. Tem um momento ali especialmente falando que a Tish está se preparando para contar ali para a família do Fonny que ela tá grávida, e a família do Fonny é uma família um tanto caótica. A mãe ali da família, ela é uma mulher muito religiosa, só que ela é bem hipócrita também. As irmãs do Fonny são um tanto estranhas. Tem outro momento aqui que é muito marcante, que é quando um jovem amigo ali do casal, o Daniel, vai contar para eles a experiência dele na cadeia, né? Ele vai descrever o sistema carcerário, como que aquilo é desumanizador, como que aquilo quebrou uma coisa dentro dele que não vai se recuperar provavelmente nunca mais. A gente entende que a Tish tá rememorando isso, porque aquela é a situação justamente do Fonny naquele momento, né, que tá preso. A gente vai acompanhando também o próprio Fonny, que vai ficando cada vez mais desesperado. E é impossível realmente não ler esses momentos e lembrar justamente da questão do encarceramento em massa da população negra, que acontece nos Estados Unidos, que acontece aqui no Brasil também, né. Eu me lembrei muito também daquele documentário da Ava DuVernay, o 13ª Emenda, que é de 2016, que vai falar justamente dessa questão. Só que voltando a falar sobre personagens, eu acho que, além do casal, a que mais se destacou pra mim é justamente a mãe ali da Tish, que é a Sharon, que é uma das figuras maternas mais bonitas, mais poderosas que eu já vi na minha vida, pelo menos na literatura. Muito bonita a cena em que a Tish vai contar pra ela que tá grávida. É uma cena, assim, realmente de um afeto que é muito tocante. E, mais tarde aqui na narrativa, a mãe da Tish também vai tomar uma atitude muito drástica para tentar fazer alguma coisa ali a respeito para ajudar o Fonny, né? Até porque, gente, vale lembrar outro ponto muito fundamental. A jovem que acusou ali o Fonny de violência é também uma imigrante, né? É uma latina ali de Porto Rico. Então, o James Baldwin, ele não tá construindo uma narrativa muito simplista a respeito dessa questão racial, né? Ele vai expor esse sistema que vai colocar justamente esses grupos marginalizados quase que um contra o outro, enquanto que o verdadeiro responsável por isso, né, vai permanecer intacto. Lembre-se, foi o amor que te trouxe aqui. E se você confiou no amor até agora, não entre em pânico agora. Confie até o fim. Então, esse é um livro que é atravessado por esse ressentimento que é muito profundo, não ressentimento no sentido mais mesquinho da palavra, mas realmente como uma resposta a essa violência que é tão, desculpa ficar repetindo essa palavra, mas tão estrutural. Então isso faz com que esse romance realmente seja inevitavelmente político. O James Baldwin, ele realmente olha para essa questão racial americana como algo que tem as suas contradições, que tem as suas zonas de conflito, e aí, apesar dessa centelha de esperança que a gente se obriga a sentir, como eu falei, não dá pra esquecer que isso aqui é uma tragédia. Eu não vou comentar necessariamente o final, mas ele foi um dos finais mais tristes e também mais bonitos que eu já vi assim na minha vida. Ele é muito incrível mesmo. Só vale lembrar, né, que a Tish tá grávida e que mais pro final aqui ela tá perto de ter o bebê. Enfim, não vou falar mais nada. Então é isso, gente. No final das contas aqui, o Se a Rua Bill Falasse realmente essa história de amor, mas que também vai ser esse retrato dessa experiência negra nos Estados Unidos. De certa forma, ele também é, digamos assim, uma homenagem a essas pessoas que sofreram injustiça. É tudo tão injusto, mas existe também uma certa beleza aqui nessa força da comunhão, da solidariedade, do afeto. Enfim, gente, é muitas coisas. Eu realmente gostei bastante desse livro aqui, é muito bom mesmo. Eu planejo ler outras coisas do James Baldwin também. Ah, sim, só a título de curiosidade, foi produzido em 2018 um filme aqui baseado nesse romance, né? Que tem o mesmo título, Se a Rua Bill Falasse. Ele é dirigido pelo Barry Jenkins. É um filme
Muito bom, tem muito tempo que eu assisti, então não lembro detalhadamente, nem sei, assim, a nível de adaptação, como é que tá, mas eu lembro de ter gostado bastante, então fica aqui também a dica. Eu lembro que assisti na temporada do Oscar lá de 2018, mas enfim, gente, então é isso. Se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e conta aqui nos comentários se você já leu aqui esse livro, ou se já viu o filme, né? Vou gostar muito de saber. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.